Opa, opa, como vai você? Meu nome é Anderson Palma e você está aqui no Growth Box, que é a sua caixa de ferramentas de crescimento pessoal e também profissional. Co-fundador e CEO da Monuvi, um software capaz de aplicar inteligência artificial em qualquer câmera de monitoramento existente no planeta. Ela é sócia e também membro do conselho da Actavox Consultoria Comercial, onde atua por mais de 10 anos, liderando projetos no Brasil e no exterior. E também ela é professora de vendas e mentora de empresas e startups B2B. Eu estou aqui para falar com ela, Camila Risse. Nossa, com uma apresentação dessa, eu até me senti importante, hein? Obrigada pelo convite, Anderson, Diego, um prazer estar aqui no podcast. Pô, o prazer é meu, é nosso. Prazer te receber aqui. É muito legal. E aprender com você, né? Acho que não vai ser isso. só para quem tá ouvindo na gravação, mas pra gente que tá aqui, vai ser um dia de bastante aprendizado. Ah, eu que agradeço. A resenha vai ser muito boa, que o papo aqui, né, antes de eu entrar no ar, já estava incrível. É sempre assim, tem que conversar e tem que bater muita prosa aí. Mas vamos começar entendendo um pouquinho mais da Camila. Quem é a Camila? Conta um pouquinho pra gente de você, da tua história, o que você fez na vida. Perfeito. Olha, gente, eu adoro uma definição que o meu marido faz sobre mim. E costuma ser aquelas mais honestonas possíveis, né? Para definir a Camila, eu diria que eu sou uma eterna insatisfeita. Que é um jeito negativo, talvez, de dizer que eu sou uma pessoa que estou buscando sempre aprender alguma coisa. Isso me traduz muito bem. Então, eu desde criança sempre fui muito interessada em aprender coisas novas, então comecei a trabalhar muito cedo. Já com 13 anos eu comecei a trabalhar na oficina mecânica do meu pai. Aprendi a dirigir com 13 anos, porque eu manobrava os carros da oficina, só aqueles carrões importados, meu pai confiava que eu manobrasse. Louco, né? E também com 15 anos eu montei meu primeiro empreendimento, montei uma loja de roupas com as minhas irmãs. E também fui atleta. Com quantos anos? Com 13 para 14 anos, eu já tinha conta na vendinha da rua e bancava os doces das amigas todas. Que poderosa! Eu sempre fui. Eu não me considero uma pessoa muito arrojada, assim, um perfil empreendedor, de correr risco, mas eu sempre fui muito interessada. E esporte também foi uma coisa muito presente na minha vida. Eu pratiquei tênis, fui semiprofissional quando eu era mais nova. Acabei sofrendo um acidente, fui atropelada, quebrei a bacia, acabou com a minha carreira, mas depois eu joguei vôlei, também joguei Federação Vôlei, mais recente agora eu virei Faria Limer, então entrei no mundo do beach tênis, né? O beach venceu. Quando eu casei eu aprendi a surfar, então eu adoro esporte. Esporte também está muito alinhado com os meus valores, o que o esporte proporciona, eu gosto muito. E na vida de trabalho, o seu resumo foi muito bom. Eu também tenho bastante orgulho, porque eu comecei a trabalhar na Actavox, que é a consultoria que eu sou sócia hoje, apesar de não atuar mais no dia a dia. Eu entrei lá como estagiária, ainda fazendo faculdade de publicidade e propaganda, e me formei lá. Depois eu fiz uma outra faculdade de TI, porque na Actavox a gente implementava muito projeto de CRM e eu sentia falta desse conhecimento técnico, que eu também não recomendo, tá, gente? Fazer faculdade por causa disso, hoje em dia o paradigma é outro, né? Então a Actavox foi uma escola muito legal. Quem trabalha com consultoria, você trabalha com consultoria, sabe que você, em um ano, conhece processos de 50 empresas diferentes, então a gente se rala muito, mas também aprende muito. E eu me apaixonei por vendas lá na Actavox. Então, a Actavox ela é uma consultoria de vendas de um escopo muito abrangente. Então, eu tive contato com tudo em vendas, desde técnicas de vendas mesmo, de linha de frente, mas muito também a parte de planejamento comercial, de incentivo de vendas. Então, toda a matemática e a ciência por trás dessa questão de remuneração variável. Olha, realmente, assim, implantação de CRM, de inteligência comercial. Então, tive contato com muita coisa lá na Actavox. Acabei me especializando um pouco na parte de dados, implantação de sistemas e dados para vendas.
E a Monuve entrou na minha vida enquanto eu estava na Actavox. A Monuve apareceu. Essa história é muito legal, porque o Bruno, que é meu sócio, ele tinha um outro negócio e ele construiu a Monuve quase que por acidente. Mas em algum momento ele percebeu que a Monuve, esse software que ele construiu, tinha potencial e foi atrás de uma consultoria comercial para ajudar ele a formatar bem esse produto. E eu, naquela época, eu estava saindo de um projeto grande da Serasa Experian, um projeto que durou 9 anos. Então, eu estava meio que numa entre-safra de projetos. Era ali 2016, 2017, primeira crise Dilma ali. E eu fui para essa reunião com essa startup, né, na época. E eu falo que ignorância é uma bênção, porque eu só fui para essa reunião porque eu não sabia o que era uma startup, early stage. Não sabia que significava o quê, né? Um empreendedor que não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro para pagar a minha hora de consultoria. Porque se eu soubesse, eu nem teria ido. Certeza. E ele também, muito ruim, né? De procurar uma consultoria corporativa para resolver um problema de uma startup. Mas o alinhamento dos planetas deu certo. Destino quis. E aí eu achei muito interessante o negócio, o modelo de negócio. E acabamos desenhando uma proposta com participação no sucesso, também um modelo horroroso de quem não sabia nem fazer contrato. Foi realmente muito engraçado. E aí foi aí que eu, de fato, comecei a aprofundar no mundo de startup, no mundo de SaaS, que eu descobri o que era growth nessa época, conheci lá você nessa época. Que me ajudou tanto, me ensinou tanto, tá vendo? Pô, você me ensinou muito mais, cara. É absurdo. A quantidade de coisa que eu aprendi de vendas com ela, Diego, você não tem ideia, cara. Essa mulher é muito fera, muito obrigada, fera. mas é muito legal, porque a gente pegou um pouco desse conceito do growth, pelo menos no Brasil, no início, né? Tinha alguns expoentes, já algumas pessoas como você que já estavam se destacando nesse cenário. Mas foi legal, porque fez um mix muito interessante, porque a comunidade de growth começou a ser criada por pessoas muito do marketing e pessoas de vendas que tinham, assim, visões totalmente diferentes, não se conversavam. Começaram a se tornar complementares. Exato. E eu acho que foi ali que começou uma grande fusão. E como toda grande fusão, no começo dá muita merda, né, gente? Então, real. Mas foi muito legal. Aprendi muito sobre marketing, comecei a estudar e foi essencial para a minha jornada empreendedora entrar no seu mundo um pouquinho. Aliás, não precisa nem entrar no meu mundo, tá? É bem importante. Eu quero ouvir com suas palavras mesmo, você falar um pouquinho mais. Conta mais da Monuve. O que a Monuve faz? Boa pergunta. A Monuve, a gente é um software que se conecta com câmera de segurança, como você falou, para aplicar inteligência artificial. Bruce Burbles, né? Na prática, gente, você tem uma câmera de segurança. Para que as pessoas têm câmera de segurança, né? Para se proteger, para evitar que aconteça alguma coisa. Exatamente. Então, ou para você ter mais segurança, para você controlar alguma coisa sem precisar estar lá de corpo presente, tá certo? Certo. Então, eu brinco que assim, as câmeras são maravilhosas, elas deram para o homem o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É verdade. Animal. É louco. Mas na prática, ainda é muito ineficiente isso. Por quê? Você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas para você, de fato, exercer esse poder, você tem que pegar o teu aplicativo e ficar assistindo a imagem da câmera. E como ninguém faz isso, o que a gente faz? A gente paga um fulano para ficar assistindo pra gente. E torce para ele não dormir. Né? E torce para ele não dormir. Então, de fato, esse mundo do monitoramento, ele, durante muito tempo, atuou nesse modelo bastante ineficiente, exatamente. Então, o propósito da Monuve vem muito no sentido de se conectar com as câmeras até que já existem. A gente não tem nenhum vínculo com hardware, a gente não vende câmera. A gente se conecta na câmera que já existem. A gente tem uma estimativa que tem mais de 60 milhões de câmeras no Brasil. Nossa. E é conservadora, porque tem que ser um número para investidor, né? Então, um número que tem alguma base real, mas qualquer base real ainda é muito pequena. Exato.
Então, a gente se conecta nessas câmeras que já existem para aplicar inteligência artificial para que você possa colher o benefício de ter uma câmera sem precisar ficar assistindo horas e horas de vídeo ou sem precisar pagar um fulano para fazer isso. Então, na prática, eu tenho uma inteligência que está ali interpretando o vídeo e gerando um alerta se eu identificar, por exemplo, alguém com comportamento suspeito, se eu identificar que um porteiro não está onde deveria estar. Então, eu tenho alguém que está onde não deveria estar, eu não tenho alguém onde deveria. Eu posso, por exemplo, galera aí do marketing, contar pessoas, mapa de calor. Então, todo esse tipo de inteligência, a partir da Nossa. interpretação de imagem, a gente faz hoje. Então são muitas aplicações, não só uma questão de segurança, mas uma questão. Eu posso aplicar de maneiras diferentes. Pensei aqui, por exemplo, um chão de fábrica e eu ver pessoas que estão sem EPI. Eu conseguiria colocar Esse isso é o analítico que a gente tem hoje, sim. E foi legal você comentar isso, porque qual que é o nosso modelo de negócio na Monuvi hoje? Hoje, o principal usuário da nossa plataforma é a empresa de segurança, é o fulano, que eu falei. Por quê? Porque no final das contas, eu tenho uma inteligência que gera um alerta. Então, eu elimino a necessidade do humano para ficar assistindo o vídeo, mas eu preciso de um humano para tomar uma decisão. Então, esse alerta quem recebe? É a empresa de segurança. E aí a Monuvi tem um papel no mercado aí de integradores, que é como a gente chama esse mercado, e a gente de fato está exercendo isso. A gente tem quase 15 mil integradores credenciados na nossa plataforma, de transformar empresas de segurança em empresas de tecnologia. Então, a gente proporciona para esses empreendedores a chance de, óbvio, eles apoiarem os seus clientes dentro do escopo da segurança, mas a câmera de segurança já está ali. Ela está ali para identificar um comportamento suspeito, para mitigar uma fraude num varejo. Mas por que não? Por que eu não posso contar quantas pessoas entram na minha loja, passam na frente, se aproximam do caixa, e com isso eu fazer o funil, né? Fazer O um funil mapa de da calor loja numa loja física. física. Exatamente. Caramba. Então, caramba. você... E você consegue fazer isso hoje? Hoje a gente faz isso. Cara, Hoje a isso gente é faz fenomenal. Então, o paralelo que eu gosto de fazer, que eu acho que para quem não é do mercado dá uma visão super boa, é que a Monuvi ela vem para, de fato, empoderar, né, a câmera, fazer com que a câmera gere muito mais valor para a sociedade. Então, um exemplo que eu dou é o mercado de smartphone. Em determinado momento, todo mundo já tinha um celular, né? Um tijolinho pendurado aqui, que ligava, recebia ou no máximo jogava minhoquinha. Snake. Não é? Exato. Hoje a gente sabe o que é um smartphone, né? O celular que ficou inteligente. O propósito da Monuvi é exatamente esse, é fazer a smart camera, você tornar as câmeras inteligentes. E assim como o celular, onde você entra hoje que não tem uma câmera? Começa a reparar. Todo lugar tem uma câmera. Só que elas estão nesse esquema, só liga, recebe e joga minhoquinha. Estão gravando a imagem numa caixinha, jogando fora sem gerar nenhum dado relevante para ajudar na segurança pública e devolver valor para a sociedade, para os empreendedores que investiram. Então, a gente acredita muito na nossa tese, a gente acredita muito nessa tese de aplicar a inteligência via software para não descartar o equipamento. A gente prolonga a vida útil do hardware e a gente faz com que aquele equipamento que foi adquirido gere muito mais valor, tanto dentro da segurança como extrapolando o escopo da segurança. E que outros usos que vocês conseguem dar hoje, que vocês já enxergaram, que vocês conseguem dar hoje para essas câmeras? Além desse que você citou. A gente divide os nossos analíticos, que é como a gente chama essas inteligências artificiais, em 3 categorias. Segurança preventiva, investigativa e gestão em negócios, a gente chama. Então, segurança investigativa é para que, quando aconteceu alguma coisa, você conseguir identificar o evento-chave no menor tempo possível. Porque, vamos pensar, cheguei aqui nesse prédio, parei meu carro, eu desci lá, meu carro não está mais. Fiquei aqui umas 3 horas com vocês. Eu tenho que assistir 3 horas de vídeo para conseguir identificar o que aconteceu? Não. Então, se eu tenho uma inteligência, eu consigo ir para o quadro-chave mais rápido. Preventivo ainda é o melhor cenário, que é um foco muito grande nosso. Então, não vão roubar o meu carro, porque eu vou identificar um comportamento suspeito mesmo antes de fato, acontecer isso. Então, a gente consegue identificar
pessoas que a gente chama isso no mundo da segurança, é engraçado, para quem não é estranho, é vadiagem. Mas a gente chama de comportamento suspeito. Então a gente identifica a pessoa que está com comportamento suspeito, pessoa, veículo que está com comportamento suspeito e gera um alerta. E na parte de gestão de negócios, a gente trabalha muito com contagem de pessoas, com mapa de calor, com gestão de filas. Então, a gente identificar que tem uma formação de fila, por exemplo, para ter uma abertura de caixa a mais. E a gente está muito forte agora em mini mercados e mercados de honestidade, que como chama, né? Honest market, que são esses mercados autônomos. É um mercado que você vai lá, você mesmo pega na prateleira. Nos condomínios está muito forte. Tem no meu isso. condomínio, inclusive. Isso. Então, a gente, inclusive, está trabalhando uma parceria com uma startup que, assim, incrível. Eles acabaram de receber um aporte de 30 milhões de reais, chama Smart Break. Realmente, assim, uma baita empresa. E eles vão crescer muito. E a gente está trabalhando muito forte com eles. A gente tem outros clientes, mas eles são um case de sucesso. Justamente para quê? Para a gente conseguir mitigar as fraudes. Eles chamam de índice de esquecimento, taxa de esquecimento, né? Quando esquece de pagar? Isso, esquece de pagar. Eu adoro esses termos técnicos. Politicamente corretos, né? Que não se envolve demais, né? Que não acusa muito. Porque não, mas é interessante porque, gente, a gente que é da área de marketing de vendas, no final do dia, a gente passa a vida tentando entender o comportamento humano, né? Sim, sim. E é muito interessante mesmo quando você entra nesses mercados, porque a gente descobre que, por exemplo, a maior parte dos furtos que acontecem nesse mercado não são das pessoas que vão lá, pegam o produto e saem sem pagar. Esse acontece, mas é mínimo. É a pessoa que, eventualmente, leva 2 produtos e paga por 1. E muitas vezes, o primeiro furto é acidental. Ele se enganou mesmo na hora de fazer. Aí descobre um hackzinho do mal. Aí não tem nenhuma consequência, então aí acho que diz muito sobre a relevância da impunidade na sociedade. Quando não tem nenhuma consequência, então aquela pessoa que talvez tenha já um caráter duvidoso, ou não tenha, né, uma régua moral tão alta, acaba pegar um bis extra. reincidindo, né? Então a gente está trabalhando uma série de analíticos para conseguir, de fato, minimizar esse tipo de comportamento. Então, a gente desenvolveu para esse mercado, além de tudo isso que eu falei, hoje a gente consegue identificar pelo tempo de permanência, pelo comportamento da pessoa na loja, a gente identifica o volume de compras versus o ticket dele, e a gente desenvolveu um analítico muito legal, que esse é super novo, nem está no nosso catálogo para todos os parceiros, que é como a gente chama a nossa rede, que é a gente identificar quando a pessoa olha para a câmera. Então, junto com no estudo que a gente fez junto com eles, a gente identificou que as pessoas, quando olham para a câmera, então... Você, ouvinte, para de olhar para a câmera se quiser pegar um bis escondido, hein? Eu tô ensinando o pessoal a roubar? Ai, meu Deus. Olhou para a câmera... Se o sistema tiver monuvem por trás, tua fotinho vai aparecer lá. Não vai ter impunidade. Então é muito legal. O meu sentimento real é que a gente ainda está arranhando a superfície do que é possível a gente fazer com câmeras. E aí volta numa coisa que eu falo muito e que, ao mesmo tempo que essa é uma notícia muito boa, é um baita desafio como empreendedor, porque vocês têm experiência e sabem que, na minha opinião, pelo menos, né, o que determina o sucesso, muitas vezes, tem a ver com o que você prioriza fazer. Porque a gente fica sofrendo de FOMO, né? Com medo de tomar decisão errada. Sempre parece oportunidades maravilhosas o tempo inteiro. Então, no caso da Monuvia, a gente tem muitas aplicações. O que a gente procura fazer é, de fato, tentar fazer um bom trabalho para entender quais são os mercados, oportunidades e nichos que a gente tem as maiores avenidas de crescimento. E esse é um grande desafio na Monuvia, porque câmera tem aplicação... Você pode fazer o que você quiser. A dar com pau. Pois é o tipo de coisa, é muito aberto. É muito aberto. Você pode escolher tantas coisas para fazer ali dentro e pode seguir aí, sei lá, sua vontade, a vontade de outra pessoa. É ruim, né, de você conseguir, na verdade, definir. A gente tem alguns parâmetros que a gente usa como direcionador para essa tomada de decisão.
Então, por exemplo, o Diego falou de indústria. Não é um mercado que a gente atue tanto hoje, porque a gente tem uma tese na Monuve que é para a gente é uma startup. Então, para continuar sendo uma startup, uma scale-up, a gente até passou pelo programa scale-up da Endeavor, para continuar sendo, você tem que ter um certo ritmo de crescimento. O que dá para a gente ritmo de crescimento? Se a gente fica fazendo projetos, por exemplo, customizados, eles podem até trazer faturamento num curto prazo, mas não garantem a cadência de escala de crescimento. Então, a indústria acaba sendo um mercado que a gente dificilmente consegue, porque os processos fabris tendem a ser muito particulares. Então, eu tenho um modelo de inteligência artificial que eu desenvolvo para aquela fábrica, quando eu vou para a segunda, eu sempre tenho que ter ajuste. Então, eu não consigo escalar. Então, essa é uma tese importante na Monuve. Os nossos analíticos, eles são o mais plug and play possível. Então, até tem, por exemplo, um analítico muito popular hoje que a gente não faz, que é o reconhecimento facial. Eu ia te perguntar dele. A gente não faz por 2 motivos. O primeiro motivo é legal. É uma zona muito cinzenta ainda de navegação. Sim. Né, em termos de... E até comentar, né? Porque tem vários estudos, tem gente brigando aí. Inclusive, por exemplo, por conta da cor da pele. Coisas assim que são tão... deveriam ser simples, mas que acabam gerando uma confusão tão grande. E aí, pô, você tem câmeras de formas diferentes, com capacidades diferentes. Até para padronizar, eu não sei como é que vocês fariam, né? Porque é uma situação que você tem que prestar atenção demais a outras situações que estão totalmente fora do teu controle, que estão totalmente ali na ponta. Isso deve ser meio complicado mesmo, de você mexer nesse vespeiro, não? Super complicado. Hoje, a maior preocupação no Brasil ainda está mais relacionada à privacidade de dados. Então, a LGPD regulou e tornou bastante, assim, a insegurança jurídica no Brasil é muito grande, né? Então, quando você não tem alguma jurisprudência favorável para determinada coisa, é complicado você atuar. Então, no facial, por exemplo, é algo que está nesse caso. Mas esse ponto que você falou, eu queria comentar uma coisa, que você falou sobre cor de pele e outras coisas. Isso é uma coisa, eu vejo como uma vantagem muito grande da inteligência artificial. E está no propósito da Monuve. Na Monuve a gente tem um propósito que a gente fala que é impulsionar o ecossistema de segurança de uma forma mais inovadora e justa. Justo. A palavra justa, ela não está aí por acidente, porque justamente se você tem, no modelo antigo que eu falei para você, alguém olhando, ou mesmo sem câmera, você entra numa loja e você tem um segurança que é responsável pela segurança daquela loja, é um comportamento. É o viés dele, né? É o viés dele. Então, é uma pessoa com roupa rasgada, é uma pessoa com determinadas características que, com base na experiência dele, nos preconceitos e nos conceitos que ele tem, ele vai ter um determinado comportamento. Na inteligência artificial que nós atuamos hoje, porque a gente não faz facial ou nenhum tipo de reconhecimento nessa parte, os dados são anonimizados totalmente, são vetores. Então, tanto faz se a pessoa é alta, baixa, gorda, magra, branca, amarela, é totalmente indiferente. Então, é muito mais justo, não tem viés. Entendi. Né? Então, é muito legal. Acho que a inteligência artificial, nesse sentido, pode quebrar uma barreira grande. Mas aí você não acha que, de repente, também você vai acabar perdendo uma oportunidade, por exemplo, mais pra frente, de chegar e falar, pô, pessoas mais altas têm maior tendência de furtar, por exemplo. Uma coisa simples assim. Mas que entra no momento que você começa a cavar, né? Porque o que você está fazendo é, como você mesma disse, vocês estão arranhando a superfície, que já é assim, mind-blowing, né? É um negócio absurdo. Mas conforme você começa a entrar, você começa a pegar outros padrões de comportamento do ser humano que talvez você não encontrasse. Você não acha que isso pode impedir de você chegar um pouquinho mais longe? Acho. Mas essas são aquelas decisões difíceis, mas importantes. Enquanto você falava, eu me lembrei de algumas histórias que a gente ouviu de o Google desligou uma inteligência artificial. Tal cara desligou porque realmente até onde dá para chegar é muito difícil da nossa mente humana identificar, e quando a gente tem pequenos vislumbres pode ser bastante assustador. Então,
essa tecnologia, como eu estou dizendo, pode ser usada, no meu ver, para o bem, para que você possa anonimizar os dados e ter um viés, aliás, não ter um viés e que você tenha, de fato, uma análise mais justa, poderia ser usado no sentido contrário também. Sim. Gerar um estado de polícia, cercear a verdade. liberdade. Virar China. Totalmente. Não, ou para que ou que para você, ou pelo contrário, para que você identifique determinados padrões e você em inteligência artificial se chama de heurística, que são aqueles conhecimentos humanos que você coloca para direcionar. Sim. Então, de fato, acho que é possível, sim, você obter mais dados, mas eu acho que é bem sensível. E aí, nesse ponto, eu vou dizer que a gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre valores e princípios. E aí, tanto eu quanto o meu sócio, a gente tem alguns valores e alguns princípios, porque melhor que sejam as oportunidades, o que eu entendo como valor em princípio, né? Valor, para mim, é aquilo que você não negocia. Tem coisas que são muito fortes para você, mas que ainda você negocia. Aquilo que eu considero que é um valor é inegociável. Cara, que foda. Então, certas coisas para nós, de fato, são inegociáveis, por melhor que possa parecer oportunidade. E quando você entra nesse mundo de empreender, você começa a ter contato, às vezes, até com fundos, com dinheiro que na pessoa física a gente nunca viu na vida, você vê algumas pessoas dobrando os seus valores. E nesse ponto a gente já teve a chance de mostrar para nós mesmos que os nossos valores são sólidos. Eu tenho muito orgulho do meu sócio. Então, e falando de inteligência artificial, a gente entende a responsabilidade que nós temos. E esse é um valor muito importante para a gente. Tá no nosso propósito, justiça. Não, isso é lindo de ouvir. Até porque a gente está vivendo um momento super conturbado, né? E você vê inteligência, a gente estava falando muito sobre isso antes, você vê muitas inteligências artificiais, como o próprio ChatGPT, que na verdade é uma inteligência fantástica, ela é realmente muito foda, mas você imagina você poder, por exemplo, linkar... Opa! Deixa eu voltar, colocar mais perto o microfone. Obrigado! Luan, obrigado! Você conseguir linkar as câmeras que a Monuve está monitorando pela nuvem e você conseguir estar conversando e pegando essas nuances, usando heurísticas para conseguir, sabe, determinar caminhos aí, como que a gente vai conseguir se aprofundar cada vez mais. Mas é legal de ouvir você falar, não, a gente está indo até aqui, porque até aqui que a gente tem segurança de dizer que a gente está sendo justo. É muito legal, porque a real é que hoje a gente está vivendo uma terra de ninguém, né? E a gente não sabe aonde que isso vai acabar chegando. Sim. Isso é bem complicado. Totalmente, concordo plenamente com o que você falou. Não, é maluco, né? É maluco a gente ver isso. Mas me conta, só pra gente voltar um pouquinho, né? Você contou um pouco como você chegou na Monuve, mas me conta qual a situação atual de vocês, como é que vocês estão indo, como que vocês estão trabalhando, vocês estão em quantas pessoas? Boa. A gente, assim, a história da Monuve, a gente, em 2017, a gente abriu a empresa, eu e o Bruno, né, depois dessa breve experiência de consultoria. A gente ficou part-time de 2017 a 2019, né, trabalhando nas madrugas mesmo, na verdade. Os dois focados nos seus trabalhos, porque tem conta para pagar, né? Lógico. Mas ainda acreditando. Então, durante 2 anos, isso deu razoavelmente certo. A gente conseguiu fazer a empresa ir crescendo um pouquinho. E até que o momento que ela cresceu num ponto que não deu mais certo, né? Porque... Dominou, engoliu. Não, quando você fecha cliente é problema, né? Eu tinha a ingenuidade, gente, que eu não conhecia mundo de recorrência. Eu falava, recorrência é maravilhoso. Você traz um cliente, vende uma vez só, ele tá lá para sempre. Nem sabia o que era churn, né? Como era inocente. Então, cliente é problema. E é ótimo ter problema, que significa que você tem cliente, você tem uma empresa viva, né? Sim. Então, em determinado momento, isso realmente não deu mais certo. E a gente chegou a discutir e fechar a empresa realmente. Mas, num lampejo, acabei inscrevendo a Monuve num processo de aceleração. De quem? Da Liga Ventures. Legal. A Liga Ventures, ela é uma aceleradora que ela trabalha com inovação aberta. Então, ela faz programas sempre vinculados com uma grande corporação. A gente participou de um programa que chama Brinks Up, que é a Brinks, que é uma empresa de segurança bem conhecida pelo transporte de valores, né?
Então fez esse programa, a gente se inscreveu para esse programa, fomos selecionados e participamos desse programa, que para a gente foi um divisor de águas, porque foi um programa que tem duração de 4 meses. Aí foi a primeira negociação com o investidor que eu falo, que foram com os respectivos cônjuges, né? Eu com o meu marido e o Bruno com a esposa dele, porque a gente teve que pedir para eles, olha, dá 4 meses para a gente ver se esse negócio vai ou racha. Então, vocês estavam em quantos nessa época? eu, o Bruno e uma secretária part-time também, assim, uma assistente que, na verdade, é uma grande amiga minha, que trabalha comigo na Actavox, amiga de infância mesmo, Que legal. uma querida, que inclusive está na Monuve hoje. Legal. Então, ela ajudava a gente também, a gente dava um a mais para ela, e ela também, raçuda pra caramba, ajudava a gente. Era isso, tá? E a gente já tinha uns 200 clientes nessa época. Caraca. Então, realmente era muito, né? Eu imagino. O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? E aí toparam, a gente foi 4 meses. 4 meses, um programa, a gente se mudou para... Eles ficavam na WeWork da Paulista, a gente se mudou para lá. E foi maravilhoso, assim, o programa é muito bom, tive acesso a nata do mundo das startups. Fiz mentoria de finanças com o Diego Barreto, CFO da Móvel, do iFood, para quem não conhece. Então, assim, foi realmente muito bom, aprendi, estudei muito, e nos 4 meses, acho que a Monuve triplicou de tamanho nesses 4 meses. Então, eu atribuo esse crescimento, uma parte sim ao programa, porque trouxe para a gente muito aprendizado, mas se eu puder dizer o que realmente fez assim diferença é o foco, porque quando a gente está lá respirando, transpirando, dormindo, acordando, pensando no negócio, dando certo ou dando errado, mas executando todo santo dia, é totalmente diferente. Você vai, faz um pouquinho, some uma semana, se preocupa com o seu trabalho, depois volta. Então isso fez toda a diferença. Aí nessa época a gente acho que cresceu para 4 pessoas o time. Depois disso a gente demorou 2 anos para... Isso foi em 2019, né? A gente demorou 2 anos para captar o nosso primeiro investimento, porque também no meio... Mas vocês estavam atrás ou vocês estavam tentando ir no bootstrapping? A gente começou... Um ano a gente foi meio bootstrapping, porque a gente sequer tinha entendido como que funcionava esse lance de VC, né? De investimento. Depois que a gente entendeu que, de fato, a Monuve tinha uma avenida de crescimento grande, que tinha potencial para chegar muito longe, e que a gente tinha uma oportunidade de mercado, que se a gente não aproveitasse, alguém ia aproveitar, a gente falou, a gente sempre foi brequivado, a gente nunca queimou. Legal. Desde esses... Nessa época, e depois do investimento não teve jeito, né? Não teve jeito. Seguimos o mandato do fundo. Daqui a... Eu vou chegar lá nessa parte. Essa parte emocionante. Mas a gente captou investimento para crescer, não porque precisava de dinheiro. Assim. Entendi. E aí a gente começou a captar, a gente começou a procurar, a gente fez um ótimo relacionamento com um fundo que acabou sendo investidor nosso, que chama Indicator Capital. E no meio da negociação com eles, veio a pandemia. Eles acabaram também se tornando responsáveis para gerir um fundo que é o primeiro fundo dedicado para IoT na América Latina. Ah, que legal. Tem a Qualcomm por trás do fundo, BNDES, tem Motorola, tem marcas importantes. E a gente foi a primeira investida desse fundo. Que legal. Foi bem legal, que foi em maio, junho de 2021. Uhum. Quando a gente recebeu esse investimento, a gente estava com umas 8 pessoas, mais ou menos. Aí pisou no acelerador sem olhar para trás. Que foi um grande erro, tá? Vou te dizer, eu vou abrir meu coração aqui porque se eu puder ajudar um empreendedor a não cometer esse mesmo erro, já vou me dar por feliz. Porque hoje eu estou tentando corrigir esse erro. A gente fez exatamente isso, tá? A gente pisou no acelerador sem olhar para trás. Então, quando a gente capturou esse investimento da Indicator, a gente estava já com quase, acho que 200 mil de MRR, que MRR é receita recorrente mensal, né? E a gente cresceu 3 vezes, 2 vezes. Nossa. Não conseguimos o 3-3, né? 3-3-2-2. 3-3-2-2, né? Mas foi, na verdade, foi 3 vezes, 2 vezes e meio.
no meio da pandemia. Então, isso foi uma conquista que, por um lado, bacana, mas, por outro lado, não foi um acerto tão grande, porque o que aconteceu? A gente chegou, para atingir esse crescimento, a gente passou de 50 pessoas na equipe, e eu comentava aqui com eles no início que 50 para mim é um número cabalístico, de onde assim, a tua empresa precisa mudar radicalmente, é onde começa a dar muito problema se você não preparou uma cultura realmente na tua empresa. A partir de 50 pessoas, você não lidera mais todo mundo direto, você precisa formar lideranças. A partir de 50 pessoas, você sempre tem alguém entrando, alguém saindo, você sempre tem algum enrosco com pessoa para resolver. A verdade é essa. E foi um pouco do nosso erro. A gente cresceu demais sem dar uma organizada antes. Em todos os sentidos, em termos de cultura, de pessoas, de processos, em termos de product market fit. Então, a gente, eu acho que é muito claro isso. A gente tinha ali uma ideia e a gente porrou de vender para ali onde a gente conseguia vender. E a gente cresceu bastante, mas a gente bateu no teto daquela estratégia, que não era, de fato, ainda não era o product market fit, entendeu? Mas vocês sabiam disso? Não, esse é o problema. Esse foi o Você problema. encontrou o teto e falou, ops. Foi aí que eu percebi que Aí eu fui fazer o meu business plan. E Você foi fazer o business plan com 50 pessoas? Isso, eu fui fazer. A gente faz um planejamento anual para 2 anos, né? Tá, Sempre para 2 anos, agora estou fazendo para 3. Mas reviso pelo menos uma vez por ano, a gente faz um rito, digamos assim, de planejamento. E fui fazer o funil reverso, né, gente? Então, só para aqui a audiência é qualificadíssima, mas só para ter certeza que está todo mundo acompanhando o que eu estou dizendo, você tem o teu funil onde você tem, eu gero tantos leads, desses tantos viram oportunidade de venda, desses tantos eu fecho, desses tantos não churn. Esse funilzão aí. Funil reverso para eu bater tal meta de 2 vezes crescimento, se eu tiver isso de churn, então eu preciso fechar tanto, com essa taxa de conversão preciso gerar tantas oportunidades de venda, com essa taxa de conversão preciso gerar tantos leads. Quando eu cheguei no tantos leads, não tinha empresa suficiente no mercado. Tá. Entendeu? Ai, caramba. Então, assim, aí, alguma coisa precisou ser ajustada. Então, a gente precisou ajustar. Mexer no produto mesmo para conseguir trabalhar. Totalmente. A gente Cara, precisou ajustar o nosso ICP, a gente precisou ajustar modelo de negócio, a gente precisou ajustar, assim, óbvio, né, performance, taxa de conversão também, mas e ticket. Ticket passa muito por produto, porque a gente reformatou totalmente o nosso produto. E aí tem vários aprendizados legais que vale a pena compartilhar. Porque o que acontece? Como eu falei lá no início sobre a Monuve, o nosso cliente é a empresa de segurança, que apesar de ser a maior usuária do nosso software, de fato ela só vai usar o nosso software quando ela vender um projeto que consuma o nosso software para o cliente dela. Lógico. Ela não revende meu software, mas se ela não tem um cliente onde ela aplica a minha tecnologia, ela não usa, né? E aí a gente começou a entender que o porte, e até chegar no porte já demorou pra caramba, né? Mas o porte da empresa, quando eu pegava a minha base de parceiros ativos, né, que de fato tem receita com a gente, pelo porte, eu tinha um ticket médio totalmente diferente e que dobrava. Empresa de segurança de 1 a 2 funcionários, que é ou o MEI, ou é o cara mais a esposa, o cara mais um técnico, tem um ticket X, de 3 a 9 é o dobro e vai dobrando, até chegar no mais de 100 funcionários. Então é de 1 a 2, 3 a 9, 10 a 35, 36 a 50, 50 a 100, mais de 100. Essas faixas. Essas faixas que a gente organizou. A gente entendeu que o ticket dobra, mas o que eu fazia antes? Todo mundo entrava com a mesma oferta. Nossa. E demorava quanto tempo para esse cara chegar nesse ticket? Inteira. Exatamente. Nossa, mano. Então a primeira mudança assim super grande que a gente fez foi de ajuste de oferta, e aí não mexeu tanto em produtos de tecnologia, mas mexeu em oferta. Entendi. Em que, dependendo do porte que o cara tem, não é que eu vou cobrar mais caro, mas a oferta de serviços que eu vou ter para ele, o que ele vai usar do meu produto, está empacotado de forma diferente. Cara, que fantástico. Isso mudou o jogo. Que fantástico. Mudou você falar totalmente. disso. Tem um livro que eu estou inclusive lendo nesse momento, que é o 100 Million Offers,
Não sei se vocês já viram. Legal demais. Cara, Eu não li, mas eu já... conheço o a título. capa dele. pariu. Que livro, gente, que livro. E é muito legal de olhar e você começar. Recomendação do Cris Fedrizzi. E é muito legal quando você olha e você vê a diferença que faz e você conseguir preparar uma boa oferta específica para uma faixa específica de pessoas. E aí eu não preciso falar de persona, de CP, mas sabe, você ter certeza que é aquele cara que vai utilizar e que você tem mercado lá, o teu TAM, o seu SAM e seu som Perfeito. rodando adequadamente para você conseguir falar com os caras certos, é uma coisa, é muito simples e todo mundo erra. É muito incrível como a galera, mesmo em programas de aceleração, normalmente, o cara vai lá e ele não tem muita noção de como preparar aquela oferta para aquele público específico. E eu costumo falar, né? São coisas simples, né? Você tem que falar com a pessoa certa, ela tá no lugar certo, ela tá no momento certo da jornada, e você tem que falar a coisa certa para ela. Então, cara, você montou isso aí, você consegue sair tranquilo para conseguir alcançar teu PMF. Mas parece simples, só que não é. Nada Não simples. é nada simples. Simples é a receita. A Executar. receita é muito tranquila. E sabe qual é o pior? A gente, eu vou dizer como empreendedora, Uhum. a gente sempre acha que já está certo. Aí, tem um modelo, gente, eu adoro modelos, né? Dois. Que ajuda a simplificar o entendimento das coisas. Minha cabecinha é muito limitada, o modelo simplifica a coisa, né? Tem um modelo que é o Dunning-Kruger, já ouviram Sim. falar? Então, é uma curva que fala assim, o nível de confiança versus o nível de conhecimento. Então, normalmente, quando você não sabe nada, você não tem confiança nenhuma. Aí você aprende um pouquinho, Você acha que sabe tudo? você acha que sabe tudo. vivo Porque nesse- você eu é vivo tão nesse ponto. ignorante que você nem sabe o que você não sabe. Eu vivo né? nesse ponto. Eles chamam isso de Mount Stupid, né? Você está no topo da estupidez. Então, esse aí é o mais perigoso. O próximo ciclo Confiança vai pro chão. é quando sei você nada. descobre. Você ainda não você ainda sabe muito pouco, mas você descobriu tudo que você não sabe. Aí esse é o vale do desespero, né? E depois você, talvez antes de morrer, consiga sair do desespero, né? Em um assunto. Exato, em um assunto. Então, eu fiquei no Mount Stupid nesse assunto de perfil de cliente ideal por bastante tempo, admito, totalmente. Não, mas é muito maluco porque você é uma pessoa que manja muito desse assunto específico. Sim. A gente conversou muitas vezes. Cara, você não tem ideia. Eu peguei mentoria da Camila, né? Falando sobre isso. Não, 2016, sempre foi muito um. claro a importância. Opa, boa. Sempre foi muito claro a importância de nicho, de entender qual é o perfil. Mas mesmo no caso da Monuve, já era muito nichado. Mas ainda não era Mesmo suficiente. assim, não era o suficiente. Cara, é uma coisa muito louca, né? Muito louca. Se você não tiver a certeza absoluta que o negócio está funcionando e que você tem mercado, que é um exercício que eu acho que as pessoas não fazem, tá? Não fazem. De olhar, mercado total. Às vezes faz para poder colocar numa apresentação, Uhum, mas nem confia, nem acredita naquilo. isso é verdade. Então, tem uma distância muito grande mesmo que é entre você conhecer de verdade, você vivenciar aquilo e você colocar aquilo com aplicação. É estranho, né? Estranho Ó, de ver eu isso. vou te falar qual foi para mim o gatilho que me fez sair do Mount É. Stupid, porque você falou aqui Uhum. agora, colocar numa apresentação. Quando a gente começou a buscar a próxima rodada de investimentos, então a gente fez uma primeira rodada com a Indicator Capital. Quando a gente falou, olha, vamos fazer uma próxima rodada de investimentos, você começa a falar com fundos e os fundos querem entender do seu negócio. Aí, falando um pouco dos dois momentos de fundos, o Brasil viveu dois momentos totalmente antagônicos. Sim. A bonança, Uhum. né? Então, aí, quem não é do mundo de VC não sabe, mas para quem tá muito claro, né, o que aconteceu. Tinha Veio dinheiro na praça. SoftBank cheio de grana, injetando dinheiro e fazendo um efeito cadeia. Aí, a hora que também o SoftBank trancou a grana, o efeito cascata Derrubando todo mundo. aconteceu também. Então, como tinha muita abundância de capital, todo mundo fica menos criterioso. Então, muita startup ou muito fundo fez investimento com um nível de critério menor do que o que está agora. Agora a gente está vivendo um outro momento. Levantar investimento agora está muito mais difícil. Sim. Os fundos estão muito mais criteriosos. A análise que se antes levava
4 semanas para eles levarem para um comitê, você fica meses apresentando informação e respondendo questionamentos do fundo. Mas eu vou te dizer que para a gente foi importante viver esse momento. Porque 2 coisas aconteceram. A gente, de fato, se deu conta, foi a partir de muitos questionamentos bem chatos, de fundo, tentando entender do detalhe, que abriu a nossa mente para pontos cegos que de fato a gente estava. Aquela questão que você aprender na hora da prova, na Então, faculdade, é você chega na prova e fala, eu precisava ter sabido isso, né? Exatamente. Então a cenoura na frente não deu certo, foi na cenourinha atrás mesmo. Mas o que isso vira assim de dica prática? Eu diria assim, se você é um empreendedor de startup, já começa a se relacionar com o fundo. Mesmo que você não queira levantar capital, o fundo, esses caras olham para a empresa o tempo inteiro. Eles conferem visão para você, né? Tem um lado muito difícil de lidar com fundo, mas tem um lado de um aprendizado muito legal. E é um equilíbrio, assim, você tem que ter convicção na tua visão até certo ponto e não acatar tudo que o fundo fala, mas conseguir responder os questionamentos, assim, básicos de um fundo, já, se você responde bem, você já está muito bem, assim, em termos de entendimento dos seus unit economics, dos seus... E era nesse ponto que eu queria perguntar para você, assim, para quem está ouvindo a gente, né? O Growth Box, ele é uma caixa de ferramentas para ajudar as pessoas, os ouvintes, a crescerem seus negócios, a crescerem as empresas. Eu estava com essa pergunta no gatilho de Unit Economics. Quando você olha, assim, para um modelinho de SaaS, né? A receita, que é fácil, a gente fala aí uma proporção CAC-LTV, tempo para recuperar o CAC, mas na prática, no real, o que é realmente Unit Economic que faz diferença? E o que fez, assim, no seu negócio que você viu, né, se você puder trazer pra gente, que pode ajudar outras pessoas também a perseguirem, a normalizar, estabelecer, medir? É o mais básico, é o mais importante. Costuma ser, né? Tem os super sofisticados. Olha, vou te dizer que a LTV sobre CAC pra gente, durante muito tempo, foi uma métrica que foi bastante importante, principalmente quando a gente não tinha custo de aquisição. Então, de fato, retornava um dado bastante valioso. Depois, quando você começa a ter custo com marketing, o CAC fica meio difícil de estratificar ali. Entra pessoas no custo, né? Fica mais difícil. A gente até mudou, a gente acompanha agora a margem bruta sobre CAC, que pra gente tá melhor. Mas quem trabalha com modelo de recorrência, para mim, assim, a painel de gestão que eu não abro mão e que dali já sai muita resposta, eu chamo de movimentação de MRR. Todo mundo conhece. Como você divide a tua receita. De um mês para o outro, eu saí de 800 para 850 de MRR. Mas não foi simplesmente vender 50 a mais. Porque como que se movimenta a sua receita? Exatamente. Então, você tem uma parte da sua receita. Você tinha 800. Você vendeu 100 mil de dinheiro novo, que é como a gente chama. 100 mil de dinheiro novo. Então, assim você cresce a sua receita. Você tem uma outra parte que a gente chama de expansão, que é você crescer a sua receita não com dinheiro novo, não com novos clientes, mas você crescer a sua receita com cross-selling, com upselling da sua base de clientes atual. Então, essas são as formas de você crescer a sua receita. Então, por exemplo, do 800, eu vendi 100 novo e mais 100 de expansão. Então, eu estaria em 1 milhão, né? Mas, infelizmente, você vai lá e você tem contração, que é o oposto da expansão, é o cara reduzir a receita com você, e você tem o churn, que é o cara que zera a receita com você. E aí você tem lá, por exemplo, 100 de contraction, 150 de churn, e você regrediu 50 mil, mesmo vendendo a mais 200 mil por mês, e acontece esse tipo de coisa. Esse relatório diz muito sobre a saúde da empresa. Então, uma métrica que a gente usa muito é o Net Revenue Churn. Net Revenue Churn. Que justamente é o quanto que eu cresço tirando dinheiro novo. Gente, para mim não tem métrica melhor para falar sobre Product Market Fit, para falar sobre o quanto teu produto gera. Realmente o quão saudável ele tá, né? E o mercado. Você tem uma visão panorâmica sobre o mercado mesmo, né? Porque tem muitos, assim, análise de cohort muito bom, mas são relatórios que, se você não tem uma pessoa hábil de Excel, se você não... Bem, isso é uma métrica lagging, né? Até você conseguir ver um cohort gerando realmente um valor. Cara, já deu tempo de virar um negócio. Tá olhando pro retrovisor. Você tá olhando aí um month over month, né? Exatamente. Nessa mudança de MRR.
Vocês fazem mídia paga hoje? Hoje não, porque eu não terminei de contar a história, mas Desculpe. não, imagina, Finaliza. foi minha culpa. Imagina. Nesse momento difícil de levantar, a gente acabou optando por break-even a empresa. Então, a gente teve que reduzir time e uma das coisas que eu eliminei foi investimento de mídia paga. Perfeito. Então, hoje a gente não faz. Mas aí, voltando sobre o seu ponto, essa é uma métrica que permite que você não olhe só para o retrovisor, exatamente. Então, você consegue ver ao vivo, né? Sim. Como diz meu sócio, on the fly, On the fly. a movimentação da tua receita. E certamente, se você tem expansão, menos contração, menos churn, um resultado negativo, pare que você tem problemas na tua empresa. Pois é. Certamente você tem problemas na tua empresa. Mas é isso, é painel executivo, para você efetivamente tomar ação e não ficar esperando. Eu sou muito fã de cohort e safra, sabe? Eu acho maravilhoso. Mas isso você vai usar realmente quando você está usando mídia paga. Você vai usar. Eu gosto muito de usar para olhar a safra de leads em vendas, que eu acho maravilhoso. Mas no fim das contas, essa visão que você está passando é uma visão que o cara tem que ter. Se ele está realmente trabalhando com SaaS, ele não pode deixar de visualizar isso, né? Ele não pode deixar de acessar essas informações, como você disse, on the fly, né? A todo momento, e tem que estar grudado ali. Mas qual, de todas essas métricas que você olha dentro do teu painel, do teu visor ali, qual é a métrica que você considera mais importante? Eu não vou nem dizer de North Star, mas aquela que você acha que é realmente a mais importante e é a que gera o foco para você, se você tá olhando para a direção correta ou não. Crescimento de câmeras na minha base. Essa é a mais importante, porque entendendo de novo Monuve, não tem como, desculpa, não explicar sobre Monuve para conseguir explicar por que essa é a mais importante. Tudo deriva disso. Então, se eu tenho... hoje a gente tem mais de 35 mil câmeras conectadas na nossa plataforma. Quanto mais câmeras eu tiver, mais... Se amanhã, por exemplo, eu lanço um novo analítico. Eu lancei o analítico que avalia se você está sentado por muito tempo para te fazer levantar. Eu tenho 35 mil leads já na minha base, nos quais eu posso ativar esse tipo de câmera. Então, o volume de câmeras conectadas na minha base é a minha... E assim, tende a acompanhar todas as outras métricas. Se eu tenho a velocidade de crescimento de câmeras, o crescimento net de câmeras, então isso é a métrica mais importante, é quantas câmeras eu tenho conectadas na minha base. Essa sim, é o número 1. Número 1, perfeito. E aí, você está olhando para essa métrica como a tua métrica mais importante e você está olhando para inovação também? Como que você vai criar coisas novas? O que você está pensando em relação a isso? Ai, que pergunta boa, Anderson. Isso foi um amadurecimento que a gente teve na Monuve, inclusive, tá? Como a gente trabalha... É engraçado, porque a gente trabalha em um mercado bastante conservador, no modo de fazer negócios, e a gente está na vanguarda, digamos, na borda ali realmente da tecnologia para esse mercado. Então, para cada inovação que a gente faz, digamos que tem uma rabeira de aculturamento, de educação, de mercado super grande, porque aquela curva de adoção, né? Você tem os early adopters, o early majority, e o laggards lá e tal. Esse mercado, essa curva, assim, ela é muito pequena, o lado esquerdo ali de early adopters, na verdade, né? Então, toda inovação leva tempo. Isso é muito relevante, a gente ter esse entendimento do mercado para de fato medir sucesso e montar uma estratégia de inovação. O que a gente fez, então, sabendo disso? A gente dividiu os times na empresa hoje. Porque o que acontecia? Quando você tem, aí falando de empresa de tecnologia, no final você tem um monte de dev lá, né? Que tá louco para jogar o videogame e você fica dando trabalho para ele, né? Mas no final do dia, se o dev tem uma coisa que é uma inovação para fazer, ou é um bug para resolver,
mesmo o Dev Moore, que é o CTO, meu sócio, o bug sempre ganha. É. Ainda mais quando você está num contexto de um mercado que eu fazer essa inovação agora ou daqui a 15 dias não faz tanta diferença. Vamos criar uma camisa que o bug sempre ganha. O bug sempre ganha. Essa frase. É. Porque é verdade, né? É real. Sim, você tem um cliente gritando na tua orelha, reclamando. Ou um monte de cliente. Ele não tá reclamando, inove mais, por favor. Exato. Exatamente. Então o cara tá gritando na tua orelha, tá reclamando, você tem uma pessoa lá na ponta, né? Ah, sua empresa já cresceu, já não é mais o sócio, você tem o CS lá que tá gritando que... Então, assim, alguém tá aguentando aquele cliente atritado, né? Então, assim, o bug sempre ganha. Mas aí, em todas as empresas, eu acho. Mas na Monuvi ainda tem um outro fator que é a inovação não traz o resultado imediato. Não, acho que em empresa nenhuma. Tá? Então, e na nossa... Empresa nenhuma. E aí, essa é uma questão que você falou de ter conflito com o fundo, porque você talvez queira inovar e o fundo vê essa curva de baixa adoção e a inovação não seja tão aceita, ou é o contrário? Inove. Eu acho que depende do perfil do fundo, para ser honesta. Eu já, assim, hoje o fundo que nós temos dentro é um fundo que está muito alinhado com o nosso planejamento estratégico, que entende o momento da empresa, que entende que a gente adquiriu uma maturidade, de que a gente cresceu mais do que a gente deveria antes do Product Market Fit. Isso vai trazer para a gente desafios, porque se eu tinha problemas para resolver quando eu tinha 10 pessoas, eu estou resolvendo agora que eu tenho 60, ficou um pouquinho mais difícil resolver esses mesmos problemas, porque eu tenho mais clientes e mais pessoas para gerenciar. Então, assim, de fato... Vocês conseguiram bons parceiros com vocês. E isso faz toda a diferença. Então, a Indicator é um fundo que está muito comprado no momento da empresa. Que bom. Mas eu acho que existem várias maneiras de acelerar, né? Diversidade. Mas aí o que eu estava dizendo então, o que a gente fez na Monuvi para não morrer a inovação? Porque você não vê o resultado da inovação imediato. Depois da entrega técnica, tem um trabalho gigantesco, que não é só de comunicação, do tipo lançamento, forma de lançamento, não. De fato... de cultura desse mercado, ainda mais porque o nosso cliente é um cara que, de novo, depende de um projeto com o cliente final. Então, eu tenho que falar para ele, essa tecnologia aqui, como que você transforma isso num produto dentro da tua oferta? Como que isso se encaixa na tua estratégia? Você chegou a criar o produto para ele ali? A gente tem que criar. Se eu não crio o produto para o meu integrador, não vende. Não vende. Mas você chega a vender também lá na ponta para ele? Essa pergunta eu não vou responder. Não, essa pergunta... Não, eu vou responder, mas tem que responder caprichada. Porque se eu respondo pela metade, só falando assim, sim ou não, olha, minha cabeça rola aqui. Eu vou responder isso. Só para terminar sobre a inovação, para dizer o que a gente fez, a gente dividiu os times na Monuvi hoje. Então, a gente tem um time sênior, que não tem jeito para resolver bug rápido e tal. Você tem um time sênior que lida com o que a gente chama de live, né? Então, é o que está rodando, que garante pequenas melhorias e correções de bugs. Eu tenho um time que, os squads lá, dedicados para isso, mas eu tenho um squad de inovação. São alguns, na verdade, alguns squads de inovação, para a inovação não morrer, porque senão morre. Morre, definitivamente. Morre, tipo, por plantinha, por falta de sol, sabe? É isso, tá? E com relação ao modelo de negócio, isso foi uma coisa muito importante para a gente. Porque o que a gente identificou? Que o maior gargalo do meu cliente, que é a empresa de segurança, é vender o meu produto. Na verdade, porque, de novo, ele não revende. Ele tem que pegar meu produto, ele tem que entender essa tecnologia. Então, ele tem que ter um certo nível de maturidade tecnológica. Ele tem que ter uma certa estrutura para produtizar esse negócio. E o que a gente fez durante muito tempo? A gente fez isso. A gente produtizou por ele. Eu fiz muitas mentorias, cursos de vendas. Olha, entreguei meu corpo, alma para, de fato, ajudar esses empreendedores. E foi muito legal, mas isso não leva a gente até onde a gente precisa chegar. Então, a gente criou uma nova jornada na Monuvi agora, que a gente está chamando de service, porque a gente tem 2 modelos. Um modelo de parceria que a gente chama de Pro, que é esse, o cara, ele pega o meu produto e ele é responsável pelo funil inteiro. Ele faz a aquisição, o cliente é dele, ele se resolve, etc e tal. O que é o service? É a gente fazendo a aquisição.
Então, a Monuvi passa a ser como se fosse um marketplace, onde eu vou, então, pegar o cliente final, eu vou conectar esse cliente final com o integrador, para que, de fato, ali isso aconteça. Isso, cara, deu super certo. A gente ainda tá assim, no MVP disso. A gente tá para lançar ainda esse ano, isso oficialmente no mercado. Mas no final do dia, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o cliente pro parceiro. Sim. Isso é muito legal, porque isso atende um vácuo de mercado. Porque o que acontece? Você tem uma pequena empresa, eu brinco assim, o seu Manuel, dono da padaria, quando ele vai na internet falar, câmera de segurança, ele não acha o seu Zé instalador de câmeras. Ele acha grande empresa de segurança, que não vai se movimentar para atender 2 câmeras duas câmeras lá na padoca, exatamente. Então tem um puta vácuo no mercado. O pequeno instalador não está no marketing digital, ele não tem site, ele não sabe fazer aquisição, exceto por indicação, e o pequeno cara não chega nele. Então a gente entra como um elo, no qual eu conecto esses dois, eu dou o cliente para esse cara, ele entra no mercado da recorrência, e eu dou para ele a chance dele se tornar pró, porque inclusive isso já aconteceu. A gente pegou um instalador, a gente mandou para fazer a instalação numa escola, esse cara entendeu, pô, que legal, tem um monte de escola aqui no meu bairro. Aí ele falou, Monuvi, então eu vou pegar todas as escolas do meu bairro. Ele é o maior case lá do Rio Grande do Sul, que tem o maior volume de escolas. legal, Você precisou de alguém com espírito empreendedor para entender que isso aí pode ser uma necessidade que pode ser levada, né, para mais pessoas. Mas a maioria é. Sim, afinal eles estão empreendendo já, exatamente, eles já são empreendedores, mas eles não, digamos, a maioria vem da trilha técnica. Então o maior desafio não é o técnico. Não, sem sombra de Nossa, meu olho dúvidas. brilhou agora com essa história do marketplace. Uau! É que aí aquele teto que eu falei lá do business plan destrava. Fantástico. Exatamente. Simplesmente com uma questão de liquidez de marketplace. Onde tiver mais necessidade, você vai fazer ajuste de demanda por geolocalização. Maravilha. E empoderando esse pequeno integrador. Eu falo que é meio uberização um pouco disso. Isso. É a Monuvi conectando essas pontas e tornando esse cara de fato um empreendedor com recorrência e que vai prosperar, né? É muito parecido com o que a gente fez lá na Superlógica com o PJ Bank. Que o Cera deve ter falado para você no dia que vocês pararam lá para bater um papo, mas, cara, era muito difícil de conseguir fazer a venda na época, né? Para aquele cara que era um ERP e depois para conseguir vender para o cliente desse ERP ali dentro, porque, cara, imagina, né? Você tá entrando com um ERP concorrente, primeiro que esse cara não vai querer, né? Aí depois você consegue convencer, passou, show de bola. Para fazer essa outra venda é muito difícil. Só que aí você vai ter que ter um back-office gigantesco, né? Para conseguir dar conta dessa demanda também nesse momento, ou não? Ou vocês conseguiram automatizar alguma coisa? Excelente pergunta. A gente criou um modelo onde a gente divide essa responsabilidade com o integrador. Então, ele fica com uma participação na recorrência, ele tem um take rate na recorrência, justamente para ele dar o primeiro nível de suporte. Para que eu não tenha que ter um time grande aqui de suporte. Porque, na verdade, o know-how técnico, esses caras dominam. Assim, a gente aprende com eles todos os dias. A dificuldade dele tá na aquisição. E que isso, assim, modéstia à parte, a gente faz bem. Pra caramba. Cara, muito bom. A gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso papo. Pois depois que eu vi o tempo ali, eu nem acreditei. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, porque além de empreendedora, Camila, você é mãe, cara. Como é que você consegue lidar com isso, né? De conciliar essas duas coisas tão importantes na tua vida e fazer com que tudo tenha, né? Esteja gerando resultado lá em cima. Essa parte do tá gerando resultado lá em cima, já deixo a conclusão sua, viu? Olha, eu não sei se tem alguma mãe que responderia uma coisa diferente do que eu vou responder. A resposta curta, assim, como eu faço para dar conta, eu não dou. Dando? Tá? Dando conta. Não dou. Alguma coisa sempre cai, tá? Alguma coisa sempre cai. Agora, eu tenho, assim, poxa, eu não tenho como deixar de falar, eu tenho pessoas que me permitem isso, então não sou grande, não sou grande mulher, nada disso, Mulher Maravilha. Eu tenho um maridão que eu tô aqui hoje, por exemplo, porque ele
Palmas pelos maridões. Divide Palmas comigo pros maridões. a responsa. Então, putz, eu tenho um marido maravilhoso que cuida muito bem da nossa filhinha e, enfim, divide comigo a responsabilidade. Eu tenho a Josefa. Josefa, eu te amo, você sabe. Que realmente ela é meu anjo. A Josefa que trabalhava lá na minha casa antes de eu engravidar. E quando eu engravidei, ela topou ficar full time lá. E a gente estava até falando de colocar filho na escola. Eu coloquei minha filha na escola, ela ficou muito doente, muito mesmo, teve uma infecção grave, tive que tirar da escola. Sim. Então ela fica com a Josefa. E a Josefa aprendeu a fazer atividades para crianças e tal. Então, assim, ela é maravilhosa. Olha, a Josefa não tem o que dizer. Então, essas duas pessoas, eu diria que são, assim, meu porto seguro. Que legal. São as que permitem que tudo isso aconteça. E no lado profissional, eu também digo que eu tenho, além de um sócio incrível, que também não me cobra, e esse é o tipo de sociedade que é bom. Você percebe a dinâmica de sócio que é diferente, né? O sócio que quer brigar com o outro pelo holofote ou pelos créditos, e entre nós é sempre um... Eu tô sempre com o sentimento que eu tô devendo para ele e ele também, sabe? De que o outro entrega muito mais e ele entrega muito, então eu também, assim... me sinto privilegiada de ter ele como sócio. Também não posso deixar de falar do fundo, que eu já falei, a Indicator, que é um fundo que eu descobri que estava grávida no meio do processo de captação. Pois é. É por isso que eu tô falando, cara. É muita loucura, né? O É. que vocês fizeram ali. Eu admito que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de contar para o fundo e deles desistirem, porque estava muito perto da gente assinar. Como que eles lidaram? Foi maravilhoso. Mas legal. eu ensaiei, eu decorei o que eu ia falar para mostrar. Eu falei, olha, eu já estou contratando uma babá. Para provar que eu não ia desistir. Eu me lembro que o Derek, que é o sócio do fundo com quem eu tenho mais contato lá, todos são incríveis, mas ele é o que está no dia a dia. Ele falou, olha, me desculpe por você ter que ter essa preocupação, mas... Nossa, cara, que legal Imagina, isso. a gente confia totalmente em coisa você. linda. Qual é o nome do fundo mesmo? Indicator Capital, Derek Gente, Bittar. vocês são fodas, viu? São. Parabéns aí pela atitude, muito legal mesmo. Então foi muito, muito gostoso, assim, o papo com ele. Ele recebeu muitíssimo bem, inclusive nos primeiros meses da Laurinha, e foi logo após o aporte. Olha, eu não tenho reclamar. Então eu sou de fato uma privilegiada, que eu estou cercada de pessoas que me acolhem muito bem. E eu tenho bastante energia também, trabalho bastante e não tenho tempo ruim. Empreender é isso, né? Então, minha filha está pendurada no peito aqui, estou lá estudando, estou lendo, estou trabalhando, respondendo mensagem. Tenho que me controlar. A gente saiu do WhatsApp recentemente, foi para o Slack. Aí meu time ficou um pouco mais feliz, né? Porque eu ficava recebendo mensagem de madrugada, que era o horário que eu conseguia responder, ficava todo mundo bravo comigo. E uma coisa que eu fiz também, recentemente, que eu estava comentando para vocês, foi eu voltei a fazer esporte. Isso, sim. Transforma a gente Beach tênis. fisicamente e mentalmente, né? Exato. Eu jogava tênis quando era mais nova, eu voltei a jogar voltei a jogar beach tênis, aí jogando beach tênis, o pessoal falava, mas você é tenista, parece tenista jogando beach tênis. Eu falava, não, que eu jogava mesmo. Eu falei, tanto me chamando de tenista, eu vou voltar a ser tenista. Aí voltei a jogar tênis, esse ano também voltei a jogar vôlei, estou jogando vôlei, tênis, beach tênis, emagrecendo e tá ficando bom, legal, assim, tá acomodando a vida. Admito que você tá com uma filhinha de quase 2 também, né? Esses 2 primeiros anos aí, você sabe, Tô né? quase careca, cara. Negócio dá uma desequilibrada boa. Mas quem é que fala isso? Eu não sei se é o Jordan Peterson, não sei, mas é um trabalho importante? Não é um trabalho importante criar filho, é o trabalho. Trabalho importante. É o da vida. E esse é o lado bom, Muito porque bom, você coloca tudo em perspectiva. Então, aqueles problemas que pareciam gigantescos, você lida com tanto mais serenidade, porque as coisas que realmente são importantes se mostram quando você tem filho. Então, sim, Laurinha, o amor da minha vida. Que maravilha, maravilha. E já mandar um beijo pro Vitor também, ó. Cara, você é foda, cara. Ele é mesmo. A única parte ruim de hoje é que tem que acabar, né? Tem que acabar. Mas antes de acabar, 3 dicas pra galera que tá querendo empreender e tá começando nesse caminho. O
que você diria pra essa galera? Ai, vou falar umas coisas meio óbvias. Eu não pensei nessa pergunta antes, a gente não tinha combinado, hein? Tudo fora de script Não aqui. tem problema, mas os clichês existem por uma razão. Então, se você ainda não ouviu, vai ouvir de mim. Comece antes de estar pronto. Essa frase é muito verdadeira, porque o verdadeiro aprendizado vem na execução. Óbvio que você tem que planejar, mas execute. Então, não fique esperando, tá tudo perfeito, ter o produto Nunca perfeito, o vai tá. mercado perfeito. Tá aí, ó. Depois de 5 anos de empresa, já com investimento, com 50 pessoas na empresa, estamos ajustando o nosso perfil de cliente ideal. Né? Então, Mas comece... quem não tá, né, Camila? Então, pois é. Quem não tá, tá errado. Né? Isso. A gente fez, inclusive, um benchmarking recente com a RD Station, Uhum. que é a maior startup de sucesso, que é a RD Station, programa de canais dele. Eles estão lá ajustando o perfil de cliente ideal, até hoje. Legal. Não Né? saber isso. Então, esse Legal, é um né? excelente sinal. Sim. A gente se sente um pouco menos idiota. Então, comece a estar pronto, vai para execução. Execução é tudo. Acho que a segunda dica importante é... Puta, essa dica é muito importante mesmo. Escolha muito bem as pessoas que você vai trazer para dentro da tua empresa. Eu assisti uma aula do Rodrigo da Upload Ventures. Ele fala o seguinte: a pessoa mais cara para você contratar é o estagiário. Não contrata a porra do estagiário. Ele tem toda a razão, não é preconceito com o estagiário, gente. O que eu quero dizer é que a gente tende, por exemplo, no começo da empresa, a economizar recurso, você contratar barato. Óbvio que vale todo o esforço do mundo para você gastar o mínimo, preservar caixa, etc. e tal. Mas as primeiras pessoas que você coloca no barco vão ditar a cultura da tua empresa. A gente falou lá no início sobre a importância da cultura. E aí a gente estava falando, eu falei para você, né, Diego, Sim. que as piores contratações que eu fiz não foram por questões técnicas. Foi por divergência de princípios, de valores, que no final das contas, o que é a cultura de uma empresa? São os princípios e valores da empresa. Né? Então, escolha muito bem, dedique-se a aprender sobre pessoas, não delegue para o RH, para uma Revelo, de consultoria de RH. São ferramentas maravilhosas, não estou dizendo para não usar. Mas são ferramentas. Ferramentas, exatamente. Dedique-se a aprender sobre pessoas, como que você entrevista, como que você pergunta, como que você investiga, como que você valida, para você ter as melhores pessoas perto de você. Isso faz toda a diferença em todos os momentos da startup, tá? Então, para as primeiras, para quem está no início, no momento que a gente está hoje, a gente está num momento de formação de lideranças, então a gente também está, assim, escolhendo a dedo, olhando para dentro, olhando para fora. Isso já ficou muito claro para mim que faz toda a diferença do mundo. E a terceira dica também meio óbvia é assim, aprenda a vender. Aprende a vender! O pessoal pensa que vender é um superpoder, que você tem que ter persuasão, e tem que fazer 1001 cursos. No final, vender é resolver um problema. Então... Fica claro que o seu core é vendedora. Exatamente. Se despir tudo que você aprendeu, eu consigo ver a Camila vendedora. Desde o início. Você acha? Com certeza. Então, fica essa dica para todo mundo, porque... não, olha, eu nunca fui. Quando eu comecei a trabalhar na Actavox, o Vitor falava para mim, tem um prospect, entende o que ele precisa e tal. Me dava uma dor de barriga, uma caganeira de medo de falar com lead, assim, eu nunca tive vocação. Aí ele falou para mim, vender, pensa o seguinte, quando você for falar com o lead, é o teu primeiro dia no emprego. Então, o que você vai entender? Qual é o problema que ele tem e como que você pode ajudar a resolver esse problema? Finge que ele já te contratou e que é teu primeiro dia. Isso mudou a minha vida. Essa dica que ele me deu. Essa dica. Então... Vender é ajudar, né, cara? Exatamente. Eu vejo muito empreendedor que eu dou mentoria que fala assim, não, agora eu estou no momento, eu vou contratar um vendedor e tudo vai mudar na minha empresa. É a maior cagada também que o vendedor não tem a visão do fundador. Se o fundador tem que ser o melhor vendedor da empresa. Se você não é o melhor vendedor da empresa, você ainda tem que... Você não entendeu o teu produto, o teu mercado, tem alguma coisa de estranho. Mesmo que você não seja a pessoa que melhor se comunique, mas você tem que ser o melhor vendedor da empresa. Então, assim, estude, se joga,
vai falar com o cliente, vai para o mundo real, que nada melhor do que o mundo real para dar humildade e aprendizado. Fabuloso, Camila, fabuloso. Bom, e com essas super dicas da Camila, a gente se despede. Eu quero agradecer a tua presença, ter acompanhado a gente dentro desse papo aqui. Obrigado, Diegão. Valeu, Anderson. Sempre bom estar aqui com você. Valeu, brigadão. E obrigado de novo. Obrigada a vocês. Muito legal ter você muito aqui, bom, viu? gente? Foi maravilhoso. Obrigada, eu falo demais. Vocês vão ter que me chamar de novo para dar tempo de Lógico, falar tudo. tem muito mais história pra gente contar. Você vai sim, pode ter certeza. Eu agradeço você por ter ficado com a gente. Eu te espero no próximo episódio. A gente se vê lá. Até mais.